Nós vamos falar hoje sobre a caixa de memória. Amém, igreja? Você está preparado para ouvir? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, verso 50, 51. O título aí, na sua Bíblia, está como? Coisas novas e velhas. É isso mesmo. Coisas novas e velhas. Dá uma pausa aí. Na sua vida tem coisas novas e coisas velhas. Passado e futuro ou presente, né? Amém? Então você tem que saber lidar com o passado e o presente, ou o futuro, né? Algo novo. Diz assim a palavra de Deus. Jesus perguntou: entendestes todas essas coisas? Uma pergunta. Jesus fez uma pergunta porque ele estava falando um monte de parábola. Aí ele parou e disse: vocês entenderam essas coisas? E eles responderam: sim. E quando eles falaram que entenderam, no verso 52, então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Diga glória a Deus. Então veja bem, Jesus, ele vem com uma sequência de parábolas, falando coisas, falou da rede de pesca, falou da pérola, falou de tesouro escondido, falou de joio, falou de trigo, falou de fermento, falou da mostarda, falou um monte de trem. Amém? Falou do semeador, falou um bocado de coisa. E aí ele parou e perguntou: vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam tudo que eu falei? E ele disse: não, a gente entendeu tudo. Aí ele diz assim, ele dá um exemplo, ele diz assim: por isso o escriba. O que era o escriba? Era uma pessoa que sabia a palavra. O escriba, ele sabia da lei. Naquela época era a lei, era o Velho Testamento, né? Então era uma pessoa mestre da lei. Então ele disse: o escriba que é versado no reino dos céus é como um pai de família que tem um depósito. A gente chama de dispensa. Não sei como é que vocês chamam aqui. Toda casa tinha um depósito. Às vezes era um quarto e tinha um baúzinho. Eu lembro, eu cheguei a morar na roça. Eu já morei na roça, na beira do rio São Francisco. E eu lembro na casa velha de uma tia minha, e tinha um quarto que tinha um baú mesmo. Amém? Tinha um baú. E eu abri esse baú e tinha um vestido lá dentro, como se fosse um vestido de noivo. Estava lá dentro daquele baú. Então, o pai de família tem
Já meu avô tinha duas maletas de ferro. Guardava tudo que era de trem lá dentro. E aí, quando precisa de algo, quando precisa de uma ferramenta, um trem, ele vai lá no baú e pega. Jesus disse assim: olha, quem é versado, alguém entendido na palavra, ele é assim, é como tivesse um depósito, ele precisou dar e pega, sem problema, seja novo ou velho, algo que ele precise ali, ele vai dar e pega, está lá no depósito. E eu achei muito interessante isso, porque todos nós temos um baú, essa caixa, e nessa caixa tem coisas novas e coisas velhas. Todos nós temos. Amém? Amém. Ô pastor, e o que é essa caixa? Bom, a Bíblia pode chamar essa caixa de coração, mas a medicina chama de cérebro. Aqui está o teu depósito, um depósito maior do mundo. Aqui tem coisas antigas, tem coisas atuais e tem muita coisa para chegar também. Então eu chamo isso de caixa das memórias. Jesus disse que aquele que sabe a palavra, ele é como essa pessoa, esse pai que mexe sem problema. Sem problema. Mas o problema é que tem pessoas que essa caixa está dando problema. E essa caixa está trazendo problema. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com as coisas velhas, as coisas antigas, aquilo que já aconteceu, e toda vez que mexe, dá problema, toda vez que lembra, dá problema. Então entenda bem uma coisa, a psiquiatria chama isso de janela. Você já estava procurando uma coisa, você diz: meu Deus, eu perdi um trem aqui, eu perdi, uma coisa tão grande, perdeu. Então, eu perdi um trem aqui, meu Deus, eu não estou achando. E aí você abre uma gaveta, você abre outra, e às vezes você está procurando uma coisa, às vezes você nem acha, mas você diz: não, eu estava procurando essa outra coisa aqui, acaba achando outra coisa que você nem estava procurando, você estava procurando a outra, mas você começou a mexer e você achou até o que você estava procurando. O cérebro, olha para o pastor, preste muita atenção nisso. O cérebro é como se ele tivesse várias gavetas, tá? A medicina chama de janela, mas eu chamo de gaveta. Então o cérebro tem várias gavetas, um montão de gavetas. E aí, o que acontece? Uma coisa puxa a outra. Então de repente você está lá, do nada, você mexeu numa gaveta, e quando você mexeu na gaveta, você achou o que você queria esquecer. Está entendendo? Por que eu estou falando isso? Tem coisas ruins que aconteceram na sua vida e você nem lembra delas mais. Só que inconscientemente, ou às vezes chega algo para você e você, o cérebro te vai lá na gaveta, mas não era aquilo que você queria lembrar. Era outra coisa, mas aquilo estava na mesma gaveta.
Aí o cérebro associa. Vocês estão entendendo? Vou falar mais um pouquinho. Aconteceu uma coisa no passado. Você não mexe mais naquela gaveta. Mas aí você está assistindo TV. Você está assistindo TV. De repente passa uma coisa que abre aquela gaveta. Você está assistindo televisão. De repente você lembra da coisa ruim que aconteceu. Você não buscou, mas o cérebro, foi lá. Então existe aquilo que a pessoa, porque tem gente que ela procura. Tem pessoas que, é por isso que diz que a mente vazia é o que mesmo? É a oficina do cramunhão. Porque tem pessoas, poxa, se esse pensamento aqui vai fazer eu lembrar das coisas ruins, então eu tenho que evitar. Tem hora que acontece automaticamente. Você nem pediu para lembrar, mas é aquela coisa lá das gavetas que eu te falei, que está na mesma gaveta. E aí, uma música, aí vai lá e abre aquela gaveta, está lá também, no lugar da música, está também a traição, está o problema, o abandono, porque o cérebro tem a sua forma de armazenar. O problema é que tem pessoas que elas tocam em assunto que vai abrir a gaveta. E às vezes nós, com os nossos parentes, às vezes a gente fala coisas que abrem as gavetas dele. Você não quer ferir, mas às vezes você está falando uma coisa que abre as gavetas no irmãozinho. Você não está tocando no problema, mas às vezes você fala um assunto que vai fazer o camarada lembrar. Isso acontece, a medicina fala com as drogas. Quem tem problema com drogas tem problema com o passado. Sabia? A medicina fala isso. Então a pessoa, ela tem que ser versado, tem que ser entendido. Então tem coisa que você não vai caçar. A Bíblia diz que quem procura, acha. É lógico. Então tem pensamentos que eles abrem gavetas. Eu estou falando isso aqui, gente, mas tem muita gente doente com isso. Tem muita gente tomando remédio com esse problema aqui. O problema está na caixa, na cachola. Então, se eu sei, eu não vou mexer. Lógico, tem aquela que o cérebro é automático. Tem coisa que o cérebro vai, de repente, tem coisa que eu estou assim, eu estou nem pensando assim, de repente, eu me lembro de coisa, sei lá, quando era menino, que era alguma coisa que fez, eu sinto até vergonha. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Não sei como é que eu fiz um trem desse. Então tem automático. Mas se eu sei que mexer em umas gavetas vai dar trem pegar, você tem que saber filtrar. Quando eu era criança, é diferente daqui. No Natal e Ano Novo, lá no sertão, chegam os parques de diversão. Entendeu? É só chega no final do ano. Aí a pessoa vai para cá. E nos parques tocava música. Amém? Tocava música. Aí de vez em quando eu ouço música antiga, para lembrar quando eu era criança e do pai. Entendeu?
Aí quando aquela música que o Roberto fala das baleias, eu estava no parque. Quando lançou aquela música das baleias e tal, eu estava no parque. Época boa. Amém? Não era lá essas coisas, mas era boa, era criança. Então aquela música me remete a normal. Amém? Tem gente que era a época da discoteca dela, né? Uma coisa saudável, sem, né? Não sei, eu nunca fui para a discoteca, mas acho que é. E aí, uma coisa saudável. Agora, o camarada mexer em gaveta que deu trem de pecado, aí meu irmão, aí o cara entra, volta para cachaça, drogas, o camarada fica perturbado, porque a vida sentimental, ou ela é uma bênção ou ela é uma maldição. A vida sentimental é assim. A vida sentimental tem que vir para te abençoar. Amém, igreja? Amém. Se a tua vida sentimental não, já corta logo. Amém, igreja? Amém. Já corta logo. A tua vida sentimental faz você crescer, sonhar mais, ter esperança. Tua vida sentimental, ela te dá força para você seguir em frente. Se o trem está amarrado, sabe, uma brincalhada danada, esse trem vai perder o resto. E vida sentimental rebenta a saúde, rebenta financeiro, rebenta tudo. Então a gente tem que saber. É isso, Jesus estava dizendo assim: olha, o escriba que sabe, que é entendido, esse escriba, ele é igual um pai de família que tem um depósito e lá ele mexe em coisa velha, mexe em coisa nova, ele mexe em ferramenta e tudo que ele precisa ele vai lá e pega, se for novo ele pega, se for, ele vai lá e conserta sem problema. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, para hoje de nós, o passado, o presente, o futuro, para nós tem que ser algo que nos ensina, que nos inspira, tem que ser algo que você sabe transitar. Porque pense numa coisa que está adoecendo gente: é passado, é presente e futuro. As doenças agora é tudo na caixa. As doenças agora, meu irmão, minha irmã, e eu vou te dizer, os remédios dessas doenças, elas inibem as emoções. Aí o camarada vira um defunto vivo. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Para não demorar, eu vou só citar. Se você quiser, você marca depois você. Salmos 42, 7. Salmos 42, 7. Fala o quê? Um abismo chama outro abismo. Essa palavra, esse salmista, ele estava falando das profundezas do mar. E as profundezas do mar é assim: tem um abismo, se descer, aí tem outro, e aí você vai descendo e tem outro, e mais outro. É assim o fundo do mar. Mas o que isso representa para a vida espiritual? E por que está na Bíblia? Para a gente ver que um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema. Entendeu? Uma coisa chama outra. Então, se eu sei que uma coisa chama outra, então peraí, não mexe em gaveta que tenha coisas. Se o cérebro fizer automaticamente, você só dá sai daqui, capeta. Pronto.
É assim que eu faço. Sai daqui, demônio. Amarrado. Amém? Então você não vai mexer na gaveta e você não vai mexer na gaveta dos outros. Porque se você falar alguma coisa para o seu filho, que às vezes abre uma gaveta lá da infância dele, então não fala. Teve problema? Está lá, marido e mulher. Aí o marido às vezes pisou na bola no passado. Aí ele vai e fala, abre uma gaveta. Ô marido, olha aqui a TV que está passando. Ei, olha só. Aí a mulher chega, está vendo na TV, mexeu na gaveta. A mulher lembra do que ele fez. Você está entendendo? Como é que é? Que funciona? Pois é. Uma coisa chama a outra. Como é que eu vou gerenciar isso? Faça a sua parte. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vou dizer mais um versículo. Se você não quiser abrir, eu vou abrir porque senão eu não sei. Mas é Lamentações, depois de Jeremias, Lamentações 3:18. Diz assim: então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você está entendendo que esse texto, a pessoa diz assim: olha, eu tô passando por momentos difíceis, estou passando por momentos ruins. Minha alma continuamente recorda e se abate. Aí no último versículo Deus dá a direção: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mexa em coisas que vai te fazer bem. Existem memórias boas. Eu sei, talvez você já passou por muita coisa ruim, e talvez isso está atrapalhando a sua vida hoje. Mas o que você precisa fazer é recordar das coisas boas. Recorde das coisas boas. O seu depósito, a sua caixa de lembranças, ela tem que ser usada para o bem. Como o Senhor Jesus falou, olha, como um pai de família, que não tem problema, mexe, pega lá algo velho, algo novo, o que precisa, vai lá e busca. Era assim que Jesus fazia. Tinha coisa que ele buscava lá no Antigo Testamento, trazia para as parábolas. Aí ele pegava coisas novas e trazia também. E assim, se a gente quer ter uma saúde mental, preste atenção nisso, porque é um problema que está cada vez maior. A nossa saúde mental depende de você transitar bem entre o passado, presente e futuro, sem problema. Então você vai lá no passado, mas aquilo não te fere mais. Aquilo você aprendeu uma lição. Pastor, eu entendi. Eu não vou mexer mais numa gaveta que o meu filho detesta. Pastor, nunca mais eu mexo na gaveta do meu marido. Coisa que você fala, às vezes seu marido fica virado. Você não sabe, né? De repente você fala, aí seu filho fica nervoso, seu marido fica nervoso, você não sabe o que é. Conversei aqui, de repente ele ficou nervoso.
Você mexeu numa gaveta. Inconscientemente, você mexeu numa gaveta. E foi acontecido. Às vezes você até pergunta: quem que foi, Zé? Nada. Mas é justamente por isso que a gente tem que ter a direção de Deus para todos. Porque isso vale também para o trabalho, para a vida profissional. Porque, pastor, então isso é muito difícil. Como que eu vou saber a gaveta que eu não vou mexer? Deus sabe. Amém? Porque às vezes você vai mexer em algo que aquele cliente vai se sentir mal. Então serve para tudo. A gente sai daqui com essa direção espiritual. Que a gente possa ser como um pai de família, que mexe no depósito, coisas velhas, coisas novas, sem problema. Trânsito tranquilo. Cabeça, sua cabeça, sua caixa não vai ter problema com o passado, com o presente, com o futuro. Depressão, ansiedade, pânico, não vai ter problema. Então, pastor, o que é que eu começo a fazer? Primeiramente, Deus, abençoe a minha mente. Deus, abençoe a minha caixa. Abençoe a minha mente. Às vezes você ora para tanta coisa. Você ora para tanta coisa. Ora para a tua cabeça. Meu Deus, abençoe a minha mente, Senhor. Abençoe a minha mente, em nome de Jesus. Então nós vamos orar pela nossa caixa. Quem entendeu? Pastor, entendi. Tem gaveta que nunca vão passar a chave.